meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os atos e fatos jurídicos. Tema muito importante de Direito Civil, dentro da parte geral. Um tema que é certeiro em concursos, altíssima probabilidade de cair na sua prova e, portanto, um tema que demanda muita atenção. Sujeitos, objetos, cá para nós dá para ir um pouco pela lógica, né? Tem algumas regrinhas ali sobre sujeitos que nós temos que tomar um certo cuidado. Por exemplo, quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes, tem que tomar um certo cuidado. Lá no contexto do objeto também tem alguns pontozinhos ali que merecem um pouco mais de atenção. Os bens imóveis por força de lei, os bens móveis por força de lei, a diferença de bem fungível e infungível, a diferença de pertença e acessório, o fato de que os bens públicos de uso comum e uso especial são inalienáveis e os bens dominicais são alienáveis, mas, em geral, temas que dá para ir pela lógica, porque fazem parte, de certa forma, do nosso cotidiano. Atos e fatos jurídicos, confesso, ou você sabe ou você não sabe. Aqui o tema é extremamente técnico, torço para me fazer muito claro nesse bloco em especial, porque o tema é importantíssimo e é, como dizia, extremamente técnico. Ou você sabe ou você não sabe. Estou certo de que os seus concorrentes vão errar as questões sobre fatos jurídicos, se eles não estudarem. Mas você vai acertar. Você vai acertar. Porque você está estudando aqui conosco, na LAC Concursos, e muito embora o tema seja extremamente específico, você vai entendê-lo, você vai compreendê-lo, por conta dessa aula que demanda muita sua atenção. Ok? Tema importantíssimo. A CESP é apaixonada por esse tema, por exemplo. Outras bancas, FCC, mesma coisa. Porque aqui o índice de erro é alto. Então é onde eles conseguem derrubar ali alguns dos que estão realizando as provas. Mas isso não vai acontecer com você. Porque você vai aprender agora tudo de mais importante sobre os fatos e sobre os atos jurídicos conforme previsão da lei. Mas o primeiro ponto, sem dúvida alguma, é descobrir o que é fato jurídico. O que se entende por fato jurídico, meus caros? O que você entende por um fato jurídico? De acordo com a doutrina, o fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque capaz de criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Todo acontecimento relevante para o direito. Costumo dizer que esse conceito não explica muita coisa, né? Porque fato significa acontecimento, fato, acontecimento são expressões sinônimas, e jurídico me remete para o direito. Então, afirmar que o fato jurídico é um acontecimento relevante para o direito, isso é um tanto quanto óbvio. O que me interessa, em verdade, é saber o que faz de um acontecimento relevante para o direito. E aí que está o X da questão. O acontecimento será relevante para o direito se ele for capaz de criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos. Se ele for capaz de criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos,
o acontecimento será relevante para o direito. E, por conta disso, será então classificado como um fato jurídico. Por isso, aqui na tela, o conceito de fato jurídico. Fato jurídico é todo acontecimento da vida que tenha relevância para o mundo do direito. Essa relevância é identificada a partir da aptidão para criar, modificar, conservar, transferir ou extinguir direitos ou relações jurídicas. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. Se o acontecimento não for capaz de nenhum desses fenômenos, de produzir nenhum desses fenômenos, então ele será chamado de fato material, ou ainda fato ajurídico, ou ainda fato social. Portanto, observem que nós temos dois grupos de acontecimentos. Os fatos sociais, ajurídicos ou materiais, que são aqueles que não têm relevância para o direito, porque não são capazes de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. E os fatos jurídicos, que são aqueles que têm relevância para o direito, porque capazes de criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. Ok? Perfeito? Conceituado? Ótimo. Apresentado o conceito de fato jurídico, é muito importante identificarmos que existem espécies de fatos jurídicos. Eu já sei o que é fato jurídico. Agora eu preciso saber que esses fatos são classificados em variadas espécies. Variadas espécies. A começar pela divisão do fato jurídico em fato natural ou fato humano. O fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, eu dizia, porque é capaz de criar, modificar, transferir, conservar ou extinguir direitos. O fato jurídico, lato sensu, o fato jurídico, em sentido amplo, ele pode ser um fato natural ou um fato humano. Se for um fato natural, pode ainda ser chamado de fato jurídico stricto sensu. Fato jurídico, stricto sensu, peço muita atenção com relação a esse nomezinho aqui. Tá? Eu acredito que dificilmente na sua prova aparecerá fato natural. Pode ser que caia lá. Fato jurídico stricto sensu, ou fato jurídico em sentido estrito. Lembre-se, o fato jurídico stricto sensu, o fato jurídico em sentido estrito, nada mais é do que o fato jurídico natural. Ou o fato jurídico pode ser um fato humano. E o fato humano também tem um outro nome. É ato jurídico. Ato jurídico. Ato jurídico em sentido amplo. Professor, qual que é a grande diferença entre fato natural e fato humano? A diferença entre eles está na vontade. O fato jurídico, ele é natural quando não decorre da vontade humana. Portanto, quando ele acontece sem vontade humana. E o fato humano, também chamado de ato jurídico em sentido amplo, contrário sensu, é aquele que decorre da vontade humana. Portanto, é aquele produzido com vontade humana. Com vontade. Ok? Então, é o ponto distintivo entre essas duas espécies aqui. O fato jurídico natural, que é aquele acontecimento relevante para o direito,
porque é capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos, mas que não decorre diretamente da vontade, pode ainda ser classificado em fato natural ordinário ou fato natural extraordinário. O fato natural ordinário é aquele que é corriqueiro, que é comum no dia a dia da sociedade. É o exemplo do nascimento. Eu te questiono, o nascimento é um fato jurídico? Espera lá, para ser fato jurídico, tem que ser capaz de criar, modificar, transmitir, conservar ou extinguir direitos. O nascimento cria algum direito? Cria. Cria a personalidade. Estabelece a capacidade de direito. A partir do momento em que o indivíduo nasce com vida, ele passa a ter a possibilidade de ser titular de direitos patrimoniais. Exatamente. Então é um fato jurídico. É um fato jurídico natural. E é um fato jurídico natural ordinário. É um fato jurídico natural ordinário. A maioridade é um fato jurídico? Sem dúvidas. A partir do momento em que o indivíduo atinge a maioridade, ele se torna plenamente capaz. Passa a poder realizar os atos da vida civil, independentemente de representação ou assistência. Portanto, a maioridade é um fato jurídico. É um fato jurídico natural e ordinário. A morte é um fato jurídico? Sim. Sim, porque a morte, ela extingue o direito. Ela extingue a personalidade e os seus direitos. A morte, ela determina a abertura da sucessão. A morte determina a transmissão da propriedade, da herança e posse para os herdeiros, legítimos ou testamentários. Portanto, ela é um fato jurídico indiscutivelmente. Um fato jurídico natural e ordinário. São fatos jurídicos naturais corriqueiros. Fazem parte do dia a dia da sociedade. Comuns. Já os fatos jurídicos naturais extraordinários são aqueles pouco mais incomuns, que não fazem parte do cotidiano, não são corriqueiros. Por exemplo, um tsunami que destrói vários imóveis e, portanto, culmina na extinção de direitos, de direitos à propriedade. Um incêndio florestal de grandes proporções, né, que decorreu de um raio que caiu lá no meio. Um fato natural, extraordinário. Aluvião, avulsão, um terremoto. Fatos jurídicos naturais extraordinários. Belezinha até aqui? Eu dizia, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos. O fato jurídico, em sentido amplo, pode ser natural, se não decorrer diretamente da vontade, ordinário ou extraordinário, se corriqueiro ou não. Pode ainda o fato jurídico em sentido amplo ser um fato humano, quando decorrer diretamente da vontade humana. E assim ele será também chamado de ato jurídico. Ato jurídico. Ato jurídico que pode ser lícito ou um ato ilícito. E se for um ato ilícito, será classificado como um ilícito civil ou um ilícito penal. Ilícito civil, né, causa indenizações, é direito civil. Ilícito penal, cometimento de um crime, que vai ser sancionado criminalmente.
Ou seja, atos humanos que afrontam a norma jurídica ou causam danos às outras pessoas. Já os atos jurídicos lícitos são aqueles que estão de conformidade com o ordenamento jurídico, com a moral, com os bons costumes. E esses atos jurídicos lícitos são, ao final, classificados em ato jurídico stricto sensu, ato jurídico em sentido estrito, ou ato jurídico meramente lícito e negócio jurídico. O fato jurídico em sentido amplo, quando decorre da vontade humana, é considerado um fato humano ou um ato jurídico. O ato jurídico lícito pode ser um ato jurídico em sentido estrito, um ato jurídico meramente lícito, ou um negócio jurídico. Qual a diferença entre o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico? A diferença entre eles é que o ato jurídico em sentido estrito, ou o ato meramente lícito, produz efeitos ex lege. O que significa isso, professor? O ato jurídico em sentido estrito é aquele que decorre da manifestação da vontade humana, porque, afinal, a vontade entra aqui, né? Decorre da vontade humana, mas os efeitos estão todos previstos na lei. O ato jurídico em sentido estrito é aquele que decorre da vontade humana, mas os efeitos estão previstos na própria lei. Estão previstos na própria lei. É o exemplo do reconhecimento voluntário de paternidade. Fiquei sabendo que a minha namorada está grávida. E aí o bebê nasce. E eu voluntariamente reconheço aquele bebê como meu filho. Estou manifestando a minha vontade no sentido de reconhecê-lo como meu filho. Esse reconhecimento é um fato jurídico? É óbvio que sim. Porque a partir dele eu assumo obrigações e passo a titularizar alguns direitos. Portanto, é um fato jurídico. E é um fato jurídico humano, porque decorre da minha vontade. Reconheci aquela criança voluntariamente como minha filha. Posso manifestar a minha vontade em reconhecê-la como minha filha e dizer que eu só vou pagar a pensão alimentícia a partir dos 5 anos de idade? Não posso fazer isso. Aí observem, eu manifesto a minha vontade, mas os efeitos decorrem da lei. Por isso, esse exemplo é um exemplo de ato jurídico em sentido estrito, porque os efeitos são ex lege. O ato jurídico em sentido estrito é aquele que decorre da manifestação da vontade humana. Mas os efeitos estão previstos na lei. Reconhecimento voluntário de paternidade, aceitação da herança, renúncia da herança, protesto de título cambial. São alguns exemplos de atos jurídicos em sentido estrito. Nós podemos dizer que, por conta disso, por ser um ato que decorre da manifestação da vontade, mas os efeitos decorrem da lei, então o agente não delibera as consequências da sua conduta, nós podemos dizer que o ato jurídico em sentido estrito é aquele que não tem autonomia privada. Por quê? Porque aqui
a autonomia do agente se limita a manifestar ou não manifestar a vontade, você percebeu? Eu posso reconhecer ou não reconhecer aquela criança como minha filha. Se eu não reconhecer, ela pode juizar uma ação para me forçar a isso. Mas desconsiderando a possibilidade aqui dessa ação, eu, Stanley, posso voluntariamente reconhecê-la como minha filha ou não. Agora, se eu reconhecer, eu não delibero as consequências desse meu ato. Não delibero os efeitos. Os efeitos estão na lei. A lei determina quais são os efeitos da relação de parentesco. A lei é que diz. Os efeitos são ex lege. Já o negócio jurídico, ele produz efeitos ex voluntate. Ex voluntate. Nos negócios jurídicos, além de manifestar a minha vontade, eu também escolho os efeitos. Eu também delibero as consequências. O grande negócio jurídico, e ele está no seu edital, o negócio jurídico por excelência, é o contrato. Eu estou te vendendo meu carro através de um contrato de compra e venda. Nós decidimos qual é o objeto do contrato, estipulamos o preço, a forma de pagar, se vai ser à vista, se vai ser parcelado. Nós estamos deliberando efeitos. Não apenas manifestamos a nossa vontade, mas determinamos quais seriam as consequências desta manifestação. Negócio jurídico. Perfeito? Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque é capaz de criar, modificar, transmitir ou extinguir direitos. O fato jurídico, em sentido amplo, o fato jurídico, lato sensu, se divide em fato natural e fato humano. O fato natural, também chamado de fato stricto sensu. Não confunda, portanto, fato lato sensu, fato em sentido amplo, fato stricto sensu. Sentido estrito. O fato jurídico em sentido estrito é aquele que não decorre diretamente da vontade. Ele pode ser ordinário, se corriqueiro, se comum. Como, por exemplo, o nascimento, a maioridade, a morte. Ou extraordinário, se mais raro, não corriqueiro, incomum ao dia a dia da sociedade. Um terremoto, um aluvião, uma avulsão, um tsunami. Fatos naturais extraordinários. O fato humano é também chamado de ato jurídico. Ato jurídico em sentido amplo. O ato jurídico é aquele acontecimento relevante para o direito que decorre diretamente da vontade humana. O ato jurídico pode ser um ato jurídico lícito quando realizado de conformidade com o ordenamento jurídico, com a moral, com os bons costumes, ou um ato ilícito, quando atentar contra a moral e os bons costumes. O ilícito pode ser civil, que vai causar indenização, ou penal, que aí configura crime e vai gerar sanção. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito, multa, etc. O ato jurídico lícito pode ser um ato jurídico em sentido estrito. E aí, olha, não confunda. Ato jurídico em sentido amplo. Ato jurídico em sentido estrito. Ato jurídico em sentido amplo. Ato jurídico em sentido estrito. O ato jurídico em sentido estrito é aquele que decorre da vontade humana,
é aquele que decorre da manifestação da vontade humana, mas cujos efeitos estão previstos na lei. O indivíduo manifesta, mas não delibera a sua vontade. Por isso afirmamos que aqui os efeitos são ex lege e que nos atos jurídicos em sentido estrito existe ausência de autonomia privada. Já o negócio jurídico é aquele que decorre da manifestação de vontade humana e o agente, além de manifestar a vontade, também delibera os seus efeitos, também delibera as suas consequências. Grande exemplo, o contrato. Contrato. Perfeito? Ótimo. Agora, eu preciso dizer o seguinte. Existe uma figura que ela não está prevista na lei. Não, ela não está prevista na lei. Mas que vários doutrinadores citam. E algumas vezes, algumas bancas questionaram sobre essa figura. E eu prefiro pecar pelo excesso. Vai que na sua prova cai, né? Então eu prefiro pecar pelo excesso e fazer menção a essa figura. Esse aqui é o gráfico famoso, né? O grande gráfico do fato jurídico. Alguns doutrinadores vão incluir uma figura aqui, né? Ou aqui, né? No meio das duas, né? Ou por cima ali, se não cabe. Vou colocar aqui porque é onde me parece mais adequado, que é o fato jurídico. Fato jurídico. Alguns doutrinadores incluem aqui uma outra figura chamada ato-fato jurídico. O que é o ato-fato jurídico? O ato-fato jurídico é aquele que decorre da vontade humana, por isso que ele é ato. Decorre da vontade humana. Mas que o ordenamento jurídico ignora, ou seja, desconsidera a intenção do agente, daquele que manifestou. Vamos mais uma vez? O ato-fato é aquele que decorre da vontade. Tem que ter vontade humana, senão ele não acontece. Só que, muito embora decorrente da vontade humana, a intenção do autor não tem a menor relevância. Por isso, é que, no contexto do ato-fato, não interessa se o agente era capaz ou não. Lá na primeira aula eu disse que se o ato jurídico realizado pelo absolutamente incapaz for realizado sem representação, o ato jurídico é nulo. Se o ato jurídico for realizado por um relativamente incapaz sem assistência, ele é anulável. Isso eu já informei para os senhores. Perfeito. Só que, em se tratando de ato-fato jurídico, a intenção do autor não tem relevância. Por isso, não me interessa se ele era capaz ou não. De modo que o grande exemplo, citado por quase todos os doutrinadores de ato-fato jurídico, é aquele da criança de 7, 8, 10 anos, que compra a merenda na escola. Ela vai lá, pega os salgadinhos, R$5, né, o refrigerante, compra. Sozinha. O pai dela não está ali representando-a. Agora eu te questiono. Essa compra é nula porque foi celebrada por um absolutamente incapaz, sem representação? Só não teria como, né?
Senão o direito estaria atrapalhando a sociedade ao invés de realmente regular as relações jurídicas. Isso aqui é um fenômeno muito comum. Não posso considerar que essa compra do salgadinho pela criança ali é um negócio jurídico nulo. Não posso. A doutrina vai dizer, isso aqui é o grande exemplo de ato-fato. É um acontecimento que decorre da vontade humana, mas a intenção ali manifesta não interessa. Não interessa. Não interessa. Trago aqui o conceito no nosso material. Ato-fato jurídico é o acontecimento decorrente da vontade humana, mas cuja a intenção é abstraída pela norma jurídica. Ou seja, o ato humano é essencial para que exista, mas para a produção dos efeitos, o elemento volitivo é irrelevante, não importando para o direito se houve vontade ou não em praticá-lo. Nesse caso, pouco importa a intenção da vontade na prática do ato. Ok? Para terminar aqui, eu vou fazer esse bloco mais curto, porque o assunto é pesado, é muito técnico, então eu vou fazer ele mais curto, para te dar ali um tempinho para beber uma água. Tá? Aí a gente volta para a segunda parte e faz alguns exercícios, tá bom? Só relembrando, então, para encerrar esse bloco. O que é um ato meramente lícito, ou um ato jurídico em sentido estrito? O ato meramente lícito, ou o ato jurídico em sentido estrito, é aquele configurado a partir da manifestação da vontade humana, mas cujos efeitos estão todos previstos em lei, pré-determinados pela norma, ou o agente, melhor dizendo, né, o agente manifesta, mas não delibera a sua vontade. Exemplos de atos jurídicos em sentido estrito: notificação para constituir o devedor em mora, protesto em cartório, reconhecimento voluntário de paternidade, a confissão, e por aí vai. E por aí vai. Aceitação, renúncia da herança. Já o negócio jurídico é categoria de ato jurídico lícito, que tem por objetivo criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos ou relações jurídicas. E mais do que isso, nos negócios jurídicos, a vontade humana tem grande destaque, porque determina a criação do negócio e também os efeitos que ele produzirá. Grande exemplo de negócios jurídicos, os contratos. Portanto, a marca dos negócios jurídicos é a presença da autonomia privada. Presença da autonomia privada. Eu vou parar esse bloco por aqui, para te dar um tempinho de beber uma água, respirar, e aí a gente volta para falar mais um pouquinho sobre negócios jurídicos e resolver algumas questões que eu separei para pacificar aqui os nossos estudos, ok? Até daqui a pouco. Grande abraço. Tchau, tchau. Clique like.